Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Boa noite, irmã Thelma. A paz do Senhor, boa noite, em nome de Jesus. Como é que está a senhora? Graças a Deus, no controle do nosso Pai. Amém. Estamos debaixo das potentes mãos de Deus Senhor, e Ele não nos desampara. aleluia. Essa é a Glória nossa Jesus. confiança nele. Glória Aleluia, a Deus. Senhor. Eu sei que Ele não desampara nenhum dos seus É filhos. verdade, Senhor. A gente, às vezes, como diz uma passagem muito antiga dos folhetos que antigamente se distribuíam, tinha um folheto chamado Pegada na Areia. E esse folheto dizia que uma certa pessoa estava diante de Deus, questionando porque nos momentos mais difíceis da vida dele, ele estava sozinho na caminhada. Assim ele pensava que estava sozinho. Mas o Senhor disse a ele que naquela hora ali, aquelas pegadas na areia não era dele, mas sim do Senhor que o havia carregado nos braços. E isso, apesar de ser um conto dos folhetos que nós distribuíamos, não deixa de ser uma realidade baseada no fato que aconteceu com Elias. Elias, quando estava no momento mais difícil da vida dele, fugindo de Jezabel, Israel toda caçando Elias para matá-lo, e Elias vai para o deserto, e lá no deserto ele pede para morrer. E Deus, em vez de dar a morte para Elias, Deus deu alimento para Elias se alimentar e prosseguir a caminhada. Então, às vezes nós achamos que estamos só, mas o Senhor não nos deixa, Ele não nos deixa só. Amém. Amém? E com esta introdução, vamos aqui para Daniel, capítulo 1. Estamos meditando no livro de Daniel. Capítulo 1, versículo 5, que diz assim: E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que o rei bebia, e que assim fossem eles criados por 3 anos, para que no fim de 3 anos pudessem estar diante do rei para servir o rei. Versículo de número 6. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias pôs o nome de Sadraque, o de Misael, o de Mesaque, e Azarias passou-se a chamar Abidnego. Versículo de número 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar com as iguarias do rei. Versículo 9. Ora, Deus dos céus, o Deus poderoso, concedeu a Daniel graça, deu graça a Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Aleluia, Pai. Com essas palavras maravilhosas, nós entramos na Tua presença, Senhor. Porque nós percebemos nesse texto que Daniel, depois de 3 anos ali naquele lugar, apesar de estar no palácio do rei, apesar de ser oferecido o melhor das iguarias do rei, ele não aceitou comer a comida do palácio do rei Nabucodonosor. Ele não aceitou aquelas iguarias, pelo contrário, ele tomou a atitude de não se contaminar
e não comer daquelas comidas. E a tua palavra diz que o Senhor aprovou a decisão de Daniel. O Senhor responde através da tua palavra que aprovou, quando diz: o Senhor Deus deu a Daniel. O Senhor deu, sem o Daniel pedir, o Senhor deu graça a Daniel. O Senhor deu misericórdia a Daniel, a fim de que ele fosse atendido no seu propósito de se santificar, de se tratar, de se manter inalterado diante das coisas que estavam sendo oferecidas a ele. Ele colocou no coração não se contaminar. E Deus atendeu, o Senhor atendeu a Daniel, dando graça a ele. E graça tal que aquilo que ele pediu ao chefe dos eunucos, ele foi atendido. Mesmo sendo um exilado, mesmo sendo um prisioneiro naquele palácio. Meu Deus, sabemos que esses homens, Cedraque, Mesaque, Abidnego, enfrentaram momentos difíceis na história da vida deles, como vamos ver no futuro aqui desse livro. Mas foram homens que mostraram coragem acima do normal. E eu tenho certeza que a coragem que Cedraque, Mesaque, Abidnego, Daniel demonstraram em querer fazer o melhor para o teu nome ser glorificado, de querer fazer o melhor para se manter na tua presença, para que o teu nome, Senhor Jesus, fosse glorificado. Sim, ó Jeová, Deus Todo-Poderoso. Eles colocaram no coração o propósito de se manter fiel. E eu vejo, Pai, em mim grande necessidade. Esse exemplo de Daniel, de Cedraque, Mesaque, Abidnego, fala ao meu coração, fala ao coração de cada irmão que está orando conosco, o exemplo de fidelidade, o exemplo de santidade que eu possa olhar para Daniel, o propósito no coração dele e colocar no meu coração propósito para me santificar, para estar mais perto do Senhor, para ter uma vida mais consagrada ao Senhor. Atende a nossa petição, Senhor, e ajuda cada um de nós, todos que vão orar esta oração, sinta impacto da tua palavra, seja impactado pela tua palavra, para querer chegar-se mais ao Senhor, como Daniel se chegou, ó Pai. Esse é o nosso pedido, Pai. Deus, amém, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Ó Deus, comece essa oração recitando as palavras do profeta Abacuque, que diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no currais não haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força e fará os meus pés como da serva e me fará andar sobre as minhas alturas. Ó Senhor, glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome por essa certeza, Pai, do teu amor, do teu cuidado. Nos concede uma noite de paz, em nome de Jesus. Que essas palavras que a irmã Thelma acabou de ler de Abacuque, as palavras que eu acabei de ler de Daniel, exemplos de homens que não olharam para as circunstâncias, não olharam para aquilo que estava acontecendo ao seu redor, mas olharam para o Senhor. Olharam para o Senhor. Que o nosso olhar, que o olhar de cada irmão, de cada irmã, que o olhar de cada um de nós esteja fixo no Senhor, direcionado ao Senhor, preso no Senhor, que o nosso olhar seja, meu Pai, congelado no Senhor, para que possamos olhar em Ti, que é autor e consumador da fé, que a nossa fé
seja aumentada, que a nossa coragem seja reproduzida, multiplicada, que a força que vem do Senhor possa entrar no coração de cada um de nós. Fortalece-nos, Senhor, fortalece o teu povo, fortalece a cada um desses que estão orando conosco para vencer todas as pelejas, todos os embates, todos os ataques do diabo, todas as investidas de Satanás sejam lançadas por terra, sejam quebradas, destruídas, desfeitas, seja anulada, seja vencida pelo poder que há no nome de Jesus. Dá vitória ao teu povo, dá vitória a cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.